of the hem of your garment. It brought change and full deliverance. So I'm casting out fear, 'cause there's power in prayer. Only believe. Only believe. You let nothing stand in your way. All issues of love, all
city, who claims to be the city of the angels, who's exalted yourself into heaven and sent all the dirty, filthy things, the baggage things, even the foreign countries come here to pick up our filth. Here's your fine churches and steeples and so forth, the way you remember one day you'll be laying in the bottom of the sea. You're a great honeycomb under you right now. The wrath of God is belching like a demon. How much longer you hold this sandbar hanging over that old shot under a mile of people sliding there from there to the salt? It'll be worse than the last day of Pompeii. Repent, Los Angeles. Repent, the rest of you, and turn to God. The hour of His wrath is upon the earth. Flee while there's time to flee. Come to God. Boa noite, irmãos, boa noite, irmãs, boa noite aos santos de Deus. Saúdo a todos que estão nos acompanhando nesta noite mais uma vez. É com grande alegria que estamos aqui de volta nesta noite de terça-feira, um pouco fria aqui em Curitiba, aqui na capital do estado do Paraná. Gostaria de agradecer vocês que têm acompanhado o trabalho, está sempre acompanhando e nos escrevendo, nos notificando, orando por nós e juntamente marchando para esta grande manhã que nós todos estamos esperando, não é? Mais uma vez, vai ser uma noite de estudos e, como sempre gosto de lembrar vocês que sempre vai estar gravado no website, então você não precisa se preocupar. Às vezes, alguns desses assuntos são com tantas informações e acabamos por ficar um pouco amedrontados que não vamos conseguir entender tudo. Mas você, no seu ritmo, pode voltar na gravação, pode anotar com a sua própria maneira, a melhor maneira que você achar para assim fazê-lo. E então você, devagar, se você fizer um pouco de esforço, eu tenho certeza que Deus pode te ajudar a esclarecer esses assuntos que nós temos tentado mostrar aqui. Uma coisa muito importante que eu gostaria de dizer para todos vocês é que jamais queremos passar a ideia ou a impressão de que nós somos sabe-tudo. Ninguém é um sabe-tudo, eu não sou um sabe-tudo. Tentamos, da melhor maneira possível, olhar as Escrituras e entender aquilo que nos foi trazido. Alguém pode dizer, mas já foi tudo revelado. Já foi tudo revelado, já foi tudo mostrado e etc. É verdade. Mas a outra parte é que aquilo que foi aberto tem que ser esclarecido para nós, em nossos corações, através do Espírito Santo. E isso requer um trabalho da nossa parte, um desejo, uma vontade, um esforço, um trabalho para que essas coisas sejam possíveis. E é para isso que Deus enviou dons à igreja, dons de ensinadores, dons de pastores, de evangelistas, todos eles para auxiliar aquele ouvinte, aquele que ouve, a realmente entender essas coisas em seu coração e poder servir a Deus em uma maneira perfeita, não é? Vai ser uma noite muito boa, muito especial. E como eu já estou dizendo para vocês aqui, eu decidi diminuir um pouco a marcha. E nessa noite vai ser um assunto maravilhoso. Decidi diminuir um pouquinho a marcha para realmente certificar de que nós estamos falando a mesma língua. Então nós vamos, nesta noite, passar a maior parte do nosso tempo falando a respeito de Apocalipse 19, que concerne a terceira vinda de Cristo. Este é o assunto da nossa noite, a terceira vinda de Cristo. E é disso que estaremos falando e tentaremos ir bem lentamente. Está bem assim? Como eu disse, tome o teu tempo, faça as suas anotações, faça o seu estudo e eu tenho certeza que Deus vai te ajudar. Estamos vivendo uma hora muito tremenda, como vocês estão vendo aí, não é? Todos os sinais apontam que realmente estamos muito próximo do fim. Tem agora um evento aí essa semana, no final dessa semana, um eclipse lunar e tantas coisas que nós estamos vendo nas notícias e poderíamos falar delas,
Mas vamos tentar nos ater aqui ao nosso tema, ao nosso pequeno tema nesta noite. Agora, eu quero começar aqui, vamos ler a primeira citação. Vamos ler a primeira citação no nosso slide, que eu acho que vocês estão gostando, está aí o nosso tema. Vocês estão gostando que nós colocamos o texto, não é? Tem ajudado muitas pessoas, alguns me escreveram. Vamos ver o que o profeta diz aqui para nós começarmos. Ele veio no poder da Escritura, exatamente a interpretação da Escritura, mas o povo daquele dia que estava esperando por ele vir, não viram porque eles tinham uma interpretação que eles não conseguiam fugir daquela interpretação. Tinha de ser do jeito deles. Agora, pode ser que venha do mesmo jeito hoje, novamente. Vejam, não seria uma pena se fosse? E nós temos tudo já formulado e tivemos tanto ensino a tal ponto que falamos quase a hora que ele está vindo. E te falamos se ele vai vir cavalgando num cavalo branco ou numa nuvem. Nós sabemos bem certinho como vai ser. E pode ser que seja completamente diferente quando ele vier. Sim, ele veio completamente diferente. Sabem, estas coisas são tão traiçoeiras quando se trata de tentar dizer é isso aqui. Apenas da maneira que a Escritura está escrita. Só isso. Então, ele disse, é traiçoeiro nós tentarmos dizer é isto aqui, tem que ser desse jeito. Então, a nossa esperança são as Escrituras. Temos que realmente olhar para as Escrituras. E elas são as que nos darão uma plena fé, certeza, uma âncora, não é? Porque elas não podem falhar. As Escrituras são a coisa mais, é a coisa mais importante que nós temos. A Escritura que eu quero ler para vocês, que é uma Escritura muito bonita, está aí no quadro. Eis que vem com as nuvens e todo olho o verá, até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim. Amém. Aqui a Bíblia está dizendo que todo o olho o verá. Todo olho o verá. Então, vamos começar já dizendo isso aqui. A terceira vinda de Cristo, meus amados, e eu vou ler para vocês, mas já estou adiantando. A terceira vinda de Cristo, a grande diferença da terceira vinda de Cristo para a segunda, que é esta na qual nós nos encontramos agora mesmo, é que a terceira vinda de Cristo vai ser pública. Vai ser visível, vai ser público, não vai ser escondido, não vai ser segredo. Não vai ter nada escondido na terceira vinda. Vai ser em público, que é uma das características mais importantes para nós entendermos a nossa lição. Tudo lá é público. Não vai ter nada escondido. Todos verão. A Bíblia diz que todo olho o verá quando ele vier na sua terceira vinda, diferente da segunda. E o que causa ainda maior confusão na cabeça de muita gente é que essas duas vindas são muito próximas uma da outra. São apenas 3 anos e meio que dividem a segunda da terceira vinda. Veja, é muito pouco tempo. 3 anos e meio separam a segunda da terceira vinda. Então veja aí. Veja aí. Como é importante. E nós vamos entender a importância, eu tentar mostrar nesta noite, a importância da terceira vinda. Porque muitos dizem, é um futuro evento, é um evento futuro, então por que nós estaríamos falando desse evento futuro? Porque o profeta conecta a vinda de Cristo, e ele não elabora muito quando os selos foram abertos, mas os selos revelam a segunda, a terceira e também a primeira vinda de Cristo. Só que ele não fica elaborando. O que pertence à segunda, o que pertence à terceira vinda. Ele não fica falando muito claramente, de maneira aberta, qual escritura pertence à segunda vinda, qual escritura pertence à terceira vinda. E isso traz muita confusão, como nós vamos ver aqui. Veja o que ele diz aqui nessa citação, por exemplo. Mas quando Jesus veio, ele veio exatamente da maneira que as escrituras predisseram que ele viria. A única coisa é que não se alinhava com o ensino deles naquele dia. Eles achavam que a vinda do Messias, eles estavam esperando pela sua segunda vinda, ao invés de seu primeiro advento. É nisso que se confundiram. Achavam que ele estava vindo em poder. Eles estavam esperando por ele tomar a vara de ferro e reger todas as nações.
E quando ele veio manso, nascido em uma manjedoura, com uma fama de ilegítimo que o seguia, assim era como o mundo pensava, nascido numa manjedoura, um menino peculiar, todas as suas maneiras eram estranhas, dividindo as igrejas, rachando-as e dizendo a eles que eram hipócritas e fariseus e saduceus e todos eles, condenou a coisa toda e ficou lá sozinho, só. Veja, outra coisa que eu quero chamar a atenção de todos nossos queridos ouvintes nesta noite, irmãos e irmãs, que muitas vezes quando o profeta fala segunda vinda, e até mesmo na Bíblia quando se fala segunda vinda, está se referindo à segunda vinda aos judeus. Mas deixa eu relembrar vocês, todas as vezes que se referir à segunda vinda de Cristo para os judeus, já é a nossa terceira vinda. Quando o Messias literal aparecer para os judeus, já é a nossa terceira vinda, já estará no nosso terceiro período da vinda de Cristo. Mais uma coisa para tomar muito cuidado na hora que você estiver lendo a mensagem. Então, quando se trata da segunda vinda para os judeus, já é a nossa terceira vinda. Veja, irmão, a complexidade, humanamente falando, claro. E o cuidado que nós temos que ter ao nós olharmos as Escrituras. Coisa simples, coisa básica. Segunda vinda para os judeus já é a nossa terceira vinda. Você viu que coisa interessante? Não é? Então, quando ele disse que os judeus, quando lá na primeira vinda, para eles estavam esperando a segunda vinda do Messias, para eles. E a terceira para nós. Eles estavam esperando que ele viesse em poder. Outra característica da terceira vinda para nós. Vai ser pública, vai ser visível e vai ser em poder. Nada de ele ser humilhado, nada dele ser rejeitado, nada dele ser pisado, nada dele ser crucificado, nada disso. Não, não, não. Na terceira vinda vai ser totalmente o contrário. Todos serão abatidos, humilhados, e ele será exaltado. Tudo que compõe a terceira vinda é a maior glória, é a mais gloriosa de todas as vindas, porque é a consumação de uma grande vinda de Cristo. É a mais gloriosa de todas as vindas. É a terceira vinda, porque ela é em poder. Ela é visível. Todos poderão visualizar, vislumbrar o que está acontecendo naquele período. A Bíblia diz que todo olho o verá. Vamos ver nesta noite, vamos falar dessa maravilhosa vinda. Vamos mais um pouquinho aqui, mais uma citaçãozinha. O grande mistério de Deus, de como, é um segredo. Ele guardou isto como segredo. Ninguém soube nada a respeito disso. Nem mesmo os anjos entenderam, ele não revelou. Esta é a razão debaixo de nosso sétimo mistério, que quando o sétimo selo foi aberto, houve silêncio. Jesus, quando ele esteve na terra, eles quiseram saber quando ele viria. Ele disse, até mesmo o próprio filho não sabe quando vai acontecer. Vejam, Deus guardou isto tudo para si próprio. É um segredo. E esta é a razão que houve silêncio no céu pelo espaço de meia hora. E 7 trovões soaram suas vozes, e João foi proibido de escrever. Vejam, a vinda do Senhor. Aí está algo que ele não revelou ainda, de como ele virá e quando ele virá. É uma boa coisa que ele não revele. Não, ele tem mostrado ou revelado em cada tipo que há na Bíblia. Portanto, a Bíblia toda é a revelação do mistério de Deus em Cristo. Aí está algo que ele não revelou ainda, de como ele virá e quando ele virá. Ele está dizendo isso depois da abertura dos selos. Interessante. E veja, meus amados, vocês que estão acompanhando esse trabalho que nós estamos fazendo aqui, esse grande tópico, que para mim tem sido uma coisa muito especial, esse tópico que nós estamos falando, ele não concerne, ele não abrange e ele não muda praticamente nada do que nós temos a respeito da primeira vinda e da segunda vinda. É exatamente como temos crido, perfeitamente. A manifestação do Filho do Homem, tudo, a ordem da vinda, não muda nada. O que nós temos falado aqui, especificamente nesses últimos 2 meses, nesses grandes tópicos que temos falado, é concernente à terceira vinda, que é um assunto muitíssimo pouco falado no mundo mesmo da mensagem.
muito pouco abordado. Poucos falam da terceira vinda de Cristo. Se fala muito da segunda vinda de Cristo. E está certo, pois estamos aqui querendo nos aprontar. Mas, na minha humilde opinião, o aprontamento para a segunda vinda inclui a revelação da terceira. É ele quem te dá a preparação. Essa terceira vinda e a expectativa por essa terceira vinda, eu creio que dá um grande batismo de fé para nós que estamos ansiosamente vislumbrando aquilo que brevemente deve acontecer, as coisas que brevemente devem acontecer. Então o profeta diz aqui, olha, foi proibido, os 7 trovões revelariam então como e quando. Como e quando. Dizendo isso, e antes de eu ler a próxima citação, veja uma coisa interessante, meus amados. A primeira vinda de Cristo, o Messias, antes dele chegar na terra, ele foi precedido por um profeta. Na primeira vinda. Na segunda vinda de Cristo, antes dele aparecer nos céus e nós o encontrarmos nos ares, ele é precedido por um profeta. Não é isso? A terceira vinda, fica a grande pergunta. Será que o Messias será precedido também por um profeta antes dele pôr os seus pés no Monte das Oliveiras? Na primeira assim foi, na segunda assim foi e na terceira. Será que um profeta tem alguma parte com a terceira vinda de Cristo? Ou simplesmente o profeta não tem nada a ver com a terceira vinda de Cristo e ele meramente aparece entre os salvos? E é isso que nós queremos ver nesta noite. Não é? Vamos mais um pouquinho. Agora, se você quiser vindicar isto para provar, Mateus no capítulo 11 vindica a mesma coisa. Quando os discípulos de João vieram e eles viram a Jesus, disseram, João está na prisão, nós viemos para te perguntar se ele, em outras palavras, se ele estava certo. É isso que eles queriam perguntar para Jesus. A pregação de João foi certa? Porque ele está meio confuso lá. O que aconteceu, irmão João? Os olhos de João haviam se enevoado. E ele estava na prisão, estava prestes a morrer, e ele disse, vão lá e lhe pergunte. Vejam, João dizia, sua paz está em sua mão, ele limpará a sua eira. Ele pensava que o milênio iria começar lá mesmo. Ele pensava que o grão já estava pronto, mas tinha de morrer e passar pelo talo, surgir novamente e compor a verdadeira noiva. Então ele disse, ele ajuntará seu trigo no celeiro e ele queimará com fogo. Observe aquele precursor de Cristo naquela era. O que ele disse que aconteceria, o grão. Está vendo aí? Então, o próprio profeta João, quando ele lia as profecias do Velho Testamento, os profetas não elaboraram lá atrás no Velho Testamento que a vinda de Cristo seria dividida em 3 partes. E ele, quando ele viu que ele era o mensageiro lá da primeira vinda, ele falou, tudo vai acontecer aqui nessa primeira vinda. Vamos jogar tudo aqui nessa primeira vinda. Tudo tem que acontecer aqui. João, hein? Profeta. Um grande profeta, o maior profeta. E qual foi o erro que ele cometeu? De tentar aplicar tudo o que a Bíblia dizia para uma vinda só. E aí, obviamente, Jesus, com toda a sua gentileza, que só ele sabe ter, ele diz para eles, vocês ficam aqui, vocês veem o que vai acontecer e vocês voltam e contam para ele. Em outras palavras, ele estava sendo bíblico. Veja a minha manifestação nesta ocasião, para que ele possa identificar. Mas João já estava aplicando a terceira vinda para a primeira. O próprio João, o profeta de Deus. E nós temos visto, ao longo dos anos, que nós tentamos aplicar tudo que os selos trouxeram para nós para a segunda vinda, que foi justamente o que João fez no seu dia. Tenta aplicar tudo para a segunda vinda e não sobra nada. Como se a terceira vinda, lá vai ser um monte de anjo voando para lá e para cá, não vai ter um Messias lá e é isso, acabou, não tem nada lá. É isso aí, acabou. Anjinhos e etc. Não é bem assim, não. E nós tentamos aplicar tudo, afunilar tudo dentro da segunda vinda de Cristo. E ela é muito importante. Agora, o profeta disse mesmo que são 3 vindas. Vamos ler para vocês. Nossos queridos, olha aí. Jesus vem 3 vezes. Na primeira, ele vem para redimir sua esposa. Na próxima vez, ele vem para levá-la embora. Da próxima vez, ele vem com ela. 3 vindas, está vendo? Então, na terceira, ele vem com ela. Não vem sozinho.
tudo tal como Pai, Filho e Espírito Santo. Vejam, tudo é em 3. A matemática da Bíblia é perfeita. Se você manter a matemática certa, você consegue manter a sua história certa. Está vendo? Mas se você sair da matemática, você vai ter no seu quadro uma vaca apanhando grama em cima de uma árvore. Então, não fica certo. Está vendo? Fique na matemática. Vejam, na Bíblia. Então, você tem que colocar no lugar certo. Está vendo aí? Paradoxo, 1964. Mais uma testemunha aqui, mais uma citação. Agora anotem. A vinda de Jesus é em 3 vezes. Sabiam disso? Jesus vem a primeira vez para redimir a sua noiva. Ele vem da próxima vez, somos tomados no ar para lhe encontrar no ar, somos tomados para o encontrar, e ele vem para receber a sua noiva. A próxima vez que ele vem, isto é, depois da segunda, ele vem como rei e rainha para reinar na terra com a sua noiva. 3 vindas. Certo? 1959. Não é maravilhoso? Não é maravilhoso? E nós vemos esse grande quadro. Nós vemos esse grande quadro aí que nós estamos falando nesta noite. Espero que vocês estejam gostando das nossas lições. Espero que vocês estejam gostando das nossas lições. Agora, vamos mais um pouquinho aqui. Vamos ler mais uma para vocês. Bastante citações. Agora, notem. Eles conhecerão o Messias deles, quando eles virem ele. Ele está vindo em poder desta vez. Aquele que eles têm esperado por ele. Ele está vindo em poder para a noiva gentia e os judeus irão o reconhecer. E a Bíblia diz, quando eles dirão, onde recebeu essas feridas? Ele diz, na casa de meus amigos. Agora, veja bem, meus amigos, deixa eu ressaltar um negócio aqui muito importante para vocês. Eu estou lendo A Festa das Trombetas, 1964. Ele está dizendo aqui para nós que ele vem por sua noiva. Está falando da vinda de Cristo. Ele vem por sua noiva. E os judeus vão ver ele, irão o reconhecer. Ele está vindo por sua noiva e os judeus o irão reconhecer. E outra coisa, diz que ele está vindo em poder. Ele está vindo em poder. E aí eles vão dizer, quando eles vislumbrarem isso acontecendo, ele vindo por sua noiva, calma lá, eu vou mostrar para vocês aqui, Festa das Trombetas. Quando ele desce, vindo por sua noiva, o que é vir por sua noiva? O que será significa vir por sua noiva? Vir por sua noiva. E nós vamos ver ali que ele vem por sua noiva e quando os judeus percebem isso, eles o reconhecerão. Vamos com calma aqui nesta noite. Quando eles dirão, onde recebeu estas feridas? Ele diz, na casa de meus amigos. Se lembram de eu pregar sobre quando Jacó havia enviado os filhos de Israel lá para conseguir aquelas coisas, e a comida e coisas, e como que José agia como se ele não os conhecesse? E como que aquelas coisas aconteciam? Então, ele se fez conhecido, lembram? E eles ficaram com tanto medo que eles foram chorar. Mesma coisa que a angústia de Jacó. E aqui nós vimos que os judeus, debaixo da perseguição, eles não sabem onde se parar agora, mas eles retornarão. E quando eles virem a expiação aparecer, a Bíblia diz que quando eles viram, eles disseram que separariam uma casa da outra e chorariam por dias, como uma família que perdeu o seu único filho. Onde recebeste essas feridas? E ele responde, na casa de meus amigos. Está vendo? Lembre-se, a noiva já está no céu. A esposa de José estava no palácio. E José despediu todos ao redor de si e ele se fez conhecido a seus irmãos. Vejam, sua esposa e filhos, e eles estavam no palácio quando ele retorna e se faz conhecido aos judeus. Lá está a expiação, lá está a sua trombeta soada. Agora, veja o que eu vou dizer aqui para vocês, meus amados. O profeta está explicando o que é a grande trombeta. Aqui, nesse parágrafo. Ele está explicando para nós o que é, tentando explicar para nós o que é a grande trombeta. E vocês notaram que o profeta disse assim, Moisés e Elias chamam a grande trombeta e a grande trombeta anuncia que José está vindo. E ele chama a grande trombeta de a vinda do Senhor.
Mas agora, nesse parágrafo aqui, Festa das Trombetas, ele está dizendo que a trombeta é a expiação. Ele está dizendo que a trombeta é a expiação que os judeus vão ver. Ora, mas peraí, profeta de Deus, vamos ver se eu estou entendendo. A grande trombeta não é ainda o Messias literal, não é Jesus ainda pondo o pé no Monte das Oliveiras. Contudo, o Senhor está dizendo para mim que essa trombeta soada aí, que ele está falando aqui da grande trombeta, na Festa das Trombetas, é a expiação. Ora, então nós temos que descobrir o que é essa expiação. E o que é essa grande trombeta ali? Porque Jesus não chegou ainda, mas ele está dizendo que ali é a expiação. Lá está a expiação, lá está a sua trombeta soada. É aí onde eles dizem, o que é isto? O que é isto? Lá está a expiação. Aí eles perguntam, de onde vieram essas feridas? Lá está, na casa de meus amigos. Lembram o que disseram os irmãos de José? Ora, eles disseram, agora seremos mortos, com certeza. Fizemos isto, fizemos um mal destes. Ele disse, não, Deus fez isso para salvar vidas. Se lembram da história em Gênesis? Estão vendo? Ele também fez assim para salvar a vida dos gentios. A noiva disse, recebi na casa de meu amigo, mas não vos indignais. Vejam, não temais. Eles dizem, que coisa, nós realmente deixamos escapar de o ter reconhecido? Essa era a expiação e nós a perdemos? Ó Deus! E disse que se separariam e lamentariam por dias. O que é isto? A expiação, tristeza, desta vez, a vinda para se fazer conhecido. A expiação, está vendo como ele disse ali? A vinda para se fazer conhecido. A expiação. Não é a literal expiação sendo morta, como em Levítico 16, mas Levítico 23, um tempo de lamentação de seus pecados, e seus pecados foram que eles o rejeitaram. Que Deus me ajude a tentar mostrar para vocês aqui. Olha, o profeta está dizendo que aquela grande trombeta que aparece depois de Moisés e Elias, e um pouquinho de José, nosso Messias, ele disse que aquilo ali também é expiação. Então faz parte desse processo dos judeus reconhecerem o Messias. O que quer que seja que essa grande trombeta seja, ele chama de expiação. É a expiação. Agora, se nós descobrirmos o que é a expiação, então nós vamos ter uma ideia melhor para saber do que se trata isto. Vocês entendem? Olha que coisa interessante que ele diz aqui, lá em 1957. Veja, vocês notem aquela palavra lá do jeito que está escrita, citando a escritura onde Jesus disse para a mulher, tua fé tem te salvado. Agora, há estudiosos aqui, e eu não sou um, mas quando eu encontro uma palavra, eu volto ao meu grego, o dicionário grego, para procurar. Agora, a palavra no grego é sozo. Então, a palavra salvar, ou salvação, é sozo, que é a mesma palavra para cura, sozo, que significa que eles foram fisicamente salvos ou espiritualmente salvos, fisicamente ou espiritualmente. Ambas palavras se aplicam porque foi através da mesma expiação. O mesmo homem, no mesmo dia, ele foi ferido por nossas transgressões, por suas pisaduras fomos sarados. Você viu que interessante ele explicando para nós? O que é a expiação? Expiação tem a ver com salvação e com cura. Expiação tem a ver com salvação e cura. E a Bíblia está dizendo que quando os judeus virem a expiação, e o profeta disse que a expiação não é Jesus ainda, faz parte daquele processo, um pouquinho antes. Mas eles vão ver a expiação sendo manifestada. O que é a expiação? O que é a expiação sendo manifestada? Alguma coisa a ver com salvação e alguma coisa a ver com cura. O profeta que disse, aí está a tua trombeta soada. Você quer saber o que é a trombeta? É a expiação. Ué, mas o senhor disse para mim que a trombeta veio um pouquinho antes, ainda chamando Jesus. Então, esses judeus vão ver alguma coisa que tem salvação e expiação. Salvação e, aliás, cura. Salvação e cura. Em Malaquias, capítulo 4, verso 2, a Bíblia diz que o sol da justiça se levantaria. Na nossa Bíblia diz assim, com salvação em suas asas. Na Bíblia inglesa diz assim, com cura em suas asas. Sabe por quê?
Porque lá, a palavra usada lá tem o mesmo significado, tanto para cura quanto para salvação. E lá está dizendo que é o sol da justiça. Na mensagem, a era de Laodiceia, pregada no tabernáculo, o profeta disse que aquela escritura de Malaquias 4, verso 2, é no milênio. E ele disse um pouquinho antes, Deus envia Elias. Deus envia Elias um pouquinho antes do filho do sol da justiça, que traz cura. Eu estou indo devagar, meus amados, mas se Deus nos permitir no próximo programa, eu quero já injetar algo aqui para vocês. Muitos perguntam, vai haver cura e salvação durante o período do milênio? Sim. Nós vamos falar disso no próximo programa, se Deus assim permitir. Não vai ser um evento único. Vai ser durante o período do milênio. Nós não precisamos de cura e nem de salvação. Nós estamos em um corpo glorificado, imortais. Mas e o outro grupo que está lá fora? Que continua a nascer, tem morte no milênio. Isaías 65 tem morte no milênio. E pense comigo, meus amados, muitas vezes nós não paramos para pensar nas coisas. Nós simplesmente ouvimos, mas não queremos parar para pensar, para meditar. Davi diz que meditava na palavra de Deus dia e noite. Veja, a noiva estará lá, Cristo estará lá, e vai ter um povo lá fora que não está nessa categoria. O que você acha que vai acontecer? Você acha que não vai ter cura lá? Você acha que não vai ter oração lá? Você acha que... meus amados, vai ter um grupo lá fora, como nós aqui enfatizamos tanto nesses últimos anos, vai ter um grupo lá fora que não faz parte do grupo dos imortais. É um grupo que precisa de todas as bênçãos redentoras. Então veja, nós vemos aqui que os próprios judeus lá do outro lado, porque Deus lida com os judeus depois, a trombeta vem depois de Moisés e Elias. E o profeta está dizendo para nós, festa das trombetas, que eles veem a expiação manifestada. Agora, você acha, irmão, que judeu vai acreditar em Messias só porque ele vai mostrar só porque ele vai mostrar as mãos furadas? Os cravos nas mãos? Isso jamais convenceria um judeu. Ele vai ter que ver algo a mais do que isso. Ele vai precisar ver uma manifestação maior do que essa. Para ele poder dizer assim, eis aí, nosso Deus que nós aguardávamos. A quem nós aguardávamos? Isaías 25:9, que o profeta disse, aplica essa escritura para depois da tribulação. Quando eles virem o Messias manifestando a expiação, é onde eles vão chorar. Falou, realmente, agora eu estou vendo, claro, olha aí, quem mais poderia fazer isto? Veja, e o profeta está aplicando aqui essa expiação para a grande trombeta. Não estou tirando Jesus, o Messias literal, do quadro, jamais. Eu estou tentando mostrar para vocês quem é... Deixa eu perguntar um negócio para vocês. Meu querido ouvinte, como que você creu na expiação aqui na segunda vinda? Porque você viu o Messias? Literal? Não foi porque você viu o Messias literal. Foi porque você viu a expiação manifestada em um ministério profético. Você está entendendo? E isso fez com que nós convertêssemos de nossos pecados, de nossas incredulidades, para crer em um Deus ressurreto, mesmo ontem, hoje e eternamente. E aí, depois, é onde nós finalmente encontramos com Ele, o nosso querido e precioso Messias, Jesus, o Cristo. Veja a ordem das Escrituras. Quem é que aponta para a expiação? Quem é que apresentou para nós a expiação? Quem é que realizou a maior campanha de cura e salvação que a humanidade já viu até hoje? Até o presente momento. E olha, foi segredo, porque nessa segunda vinda, a terceira puxada foi em segredo. Você imagina, meus amados? Se essa terceira puxada tivesse sido em público aqui na segunda, o que não teria acontecido? Mas o anjo disse, não, vai ser em segredo. Essa vai ser em segredo, ninguém vai ver não. Agora ninguém vai ver. Só a noiva terá essa experiência. Mas nós cremos na expiação quando nós vimos ela manifestada. E veio através da trombeta do evangelho do lado de cá. A expiação. Salvação e cura. Mesma palavra. O que é? Sozo. É a expiação, disse o profeta. É a expiação. E o profeta conecta ali
meus amados, conecta a trombeta como sendo essa expiação. Mas peraí, eu pensava que a expiação era só tratava de Jesus, literal. Peraí. Eu vou fazer uma perguntinha, nós vamos falar aqui mais para o final do nosso programa. Meus queridos ouvintes, meus amigos, minhas amigas. Olha só, o que tem a ver, será? O que tem a ver? E eu vou fazer essa pergunta para você, tá? Deixa eu dramatizar aqui um pouco. O que será que tem a ver que José do Egito se passava por um gentil ao falar primeiramente com seus irmãos? E ele mostrou que ele podia salvar comida para todo mundo. Comida para todo mundo. Todo mundo estava seguro debaixo daquele José gentil. Veja, a primeira parte ali é José se passando por um gentil. A Bíblia diz em Gênesis que ele falava através de um intérprete, falava uma língua gentia. E eles pensavam que ele era um gentil. Quem pensava que ele era um gentil? Os judeus. E eles viram o poder da salvação de José através de um gentil. O que será que tem a ver isso, irmão? Os judeus vindo para um gentil, conversando e ele falando com eles usando um intérprete. A primeira parte de José, ele se fez passar por um gentil. Não é? A primeira parte de José, ele se fez passar por um gentil ali, quando eles vieram ali, se aproximaram, e ele fazia de conta que ele era um gentil, e ele entendia tudo que eles estavam falando. Não é? Não é interessante, meus amados? Não é interessante? Não abre minha tela aqui ainda, que eu preciso abrir eu preciso mandar as minhas notas aqui, para nós não perdermos nada. Então vamos lá, vai ser público a característica da terceira vinda, e nós vamos ver que tem salvação lá e tem cura lá. E vamos falar mais um pouquinho disso. E esse negócio, meus amados, como eu disse para vocês, se Deus me ajudar, no próximo programa eu quero entrar ali, vai continuar durante todo o milênio. Porque a coisa vai estar continuamente acontecendo ali, durante o período dos 1000 anos. Tá certo? Estará continuamente acontecendo. Eu só não quero perder minhas notas aqui. É por isso que eu estou olhando aqui. Muito bem. Quando eles virem a expiação aparecer. E eu já disse para vocês, não vai ser cravos nas mãos que vai convencer judeu, não, meus amados. Não é isso que vai convencer. Vai ser necessário muito mais do que isso para crer que realmente Deus está ressuscitado, que o Messias realmente é aquele ali, não é? Vai ter que acontecer uma coisa um pouco mais forte lá. Um pouco mais forte, não é? Então nós vimos aqui a palavra sozo. Agora vamos falar de umas coisinhas aqui, umas coisinhas interessantes aqui, ó. Vamos ver aqui. Olha essa escritura, deixa eu botar ela na tela toda aqui. Isso, voltar aqui. Acho que tá. Aqui está, né? Aqui. Muito bem. Olha essa escritura que eu coloquei na tela. No programa passado, volta aqui um pouquinho para mim, deixa eu explicar um negócio para vocês. No programa passado, eu citei Isaías 17, Isaías 18 e Isaías 19. Isaías 17, Isaías 18, Isaías 19. Isaías 18 é a escritura que o profeta usa na mensagem à festa das trombetas. Não é? É a escritura que ele usa na festa das trombetas. Isaías 17 fala da ruína da Síria. Isaías 18 fala daquele povo misterioso que a trombeta chama eles. Isaías 19, esses 3 capítulos estão falando do mesmo povo. Eu vou mostrar algo aqui para vocês. Vejam em Apocalipse 19, ou Isaías 19. Diz assim, ó: naquele tempo, o Senhor terá um altar no meio da terra do Egito, e um monumento se erigirá ao Senhor na sua fronteira. E servirá de sinal e de testemunho ao Senhor dos Exércitos na terra do Egito, porque ao Senhor clamarão por causa dos opressores, e ele lhes enviará um Salvador e protetor que os livrará. Espera aí, na Bíblia em inglês diz Salvador. Diz Salvador. E eles, quem? Os egípcios. Porque o Senhor, e servirá de sinal
e de testemunha ao Senhor dos exércitos na terra do Egito, porque ao Senhor clamarão por causa dos opressores, e ele lhes enviará um salvador e protetor que os livrará. E o Senhor se dará a conhecer ao Egito, e os egípcios conhecerão ao Senhor naquele dia. Sim, eles o adorarão com sacrifícios e ofertas, e farão votos ao Senhor e os cumprirão. E ferirá o Senhor aos egípcios e os curará. Está falando de cura. E converter-se-ão ao Senhor, e ele mover-se-á às suas orações e os curará. Bem, a próxima coisa que nós temos que nos certificar é que se realmente, meus amados, se realmente nós estamos sabemos se Isaías 19 é em relação ao tempo do fim ou não. É isso que nós temos que ver. É isso que nós temos que ver. E eu citei no programa passado para vocês aqui, na mesma escritura, diz assim, ó, deixa eu ler para vocês em Isaías 19, lá no verso 18. Olha aí na minha tela, falando aqui, ó. Naquele tempo haverá 5 cidades na terra do Egito que falarão a língua de Canaã e farão juramento ao Senhor dos Exércitos, e uma chamará cidade de destruição. Naquele tempo o Senhor terá um altar no meio da terra do Egito, e um monumento se erigirá ao Senhor na sua fronteira. E servirá de sinal de testemunho, é a escritura que eu tinha lido para vocês agora há pouco, ao Senhor dos Exércitos na terra do Egito, porque ao Senhor clamarão por causa dos opressores, e ele lhes enviará um redentor, como diz em português, salvador, como diz em inglês, e protetor que os livrará. E o Senhor se dará a conhecer ao Egito, e os egípcios conhecerão ao Senhor naquele dia. Sim, eles o adorarão com sacrifícios e ofertas, e farão votos ao Senhor, e os cumprirão. E ferirá o Senhor aos egípcios e os curará, cura, e converter-se-ão ao Senhor, e ele mover-se-á às suas orações, e os curará. Naquele dia haverá estrada do Egito até a Assíria. Presta bem atenção nisso aí. Naquele dia haverá estrada do Egito até a Assíria. E os assírios virão ao Egito, e os egípcios irão à Assíria. E os egípcios adorarão com os assírios ao Senhor. Naquele dia, Israel será o terceiro com os egípcios, e os assírios uma bênção no meio da terra, porque o Senhor dos Exércitos os abençoará, dizendo: bendito seja o Egito, meu povo, e a Assíria, obra de minhas mãos, e Israel, minha herança. Olha aí, ó. Uma tríplice aliança, como eu disse no programa passado. Quando eu cheguei em casa, eu falei, o profeta fala de Isaías 19. Eu vou procurar. Eu lembro que ele fala de Isaías 19. E ó, olha só, meu querido ouvinte. Ele fala dessa escritura de Isaías 19. A Bíblia está dizendo para nós que vai chegar um tempo onde haverá a paz entre os palestinos e os israelenses, os judeus. É disso que a Bíblia está falando. E que eles vão ter uma tríplice aliança. E eu disse no programa passado, isso nunca aconteceu. Mas eu cheguei em casa e disse, o profeta fala dessa escritura. Vou procurar. Aqui está ela. Olha que interessante. No tempo do mundo antediluviano, quando construíram as esfinges e assim por diante, aquelas grandes pirâmides que não conseguiríamos reproduzir hoje, se tivéssemos que fazer, lá naquele mesmo país onde as brigas estão começando agora, lá no Egito, uma profecia bíblica muito impressionante, que se nós tivéssemos tempo de entrar nela, nós entraríamos, mas não temos. Mas notem, Deus profetizou lá em Ezequiel, lá pelo capítulo 9 ou 19, na verdade é Isaías 19. Me esqueço agora qual era, por lá onde diz, no dia, um pouco antes da vinda do Senhor, que haveria uma estrada que saía do Egito e iria até a Síria. Olha como ele está dizendo, do Egito, e ele está interpretando a Síria como Síria, moderna. Uma estrada que saía do Egito e iria até a Síria. E eles acabaram de terminar aquela estrada, esta rodovia, depois de 2.500 anos de profecia, lá em 56. Acabaram de terminar essa rodovia, literal, construíram. E naquele dia, como que Jerusalém haveria uma bandeira arvorada, a velha estrela de 6 pontos de Davi esvoaçaria, e como que floresceria como a rosa, e os judeus retornariam de todo lado, retornando de volta à pátria.
Olha, ele está dizendo para nós, veja, a Bíblia está dizendo que eles iriam, que os sírios iriam até o Egito e os egípcios iriam até os sírios para adorar o Senhor. Ora, para isso se cumprir, tem que construir a estrada primeiro. E é isso que o profeta está dizendo, tá vendo? 1956, acabaram de construir essa rodovia. Para quê? Mas eu pensei que Deus ia acabar com todos os ismaelitas, que não ia sobrar nada, que eles são incrédulos. Veja o que a Bíblia está dizendo para nós aqui. Deixa eu mostrar para vocês no mapa essa estrada. É chamado de rodovia M5. Dá uma olhada aí que coisa interessante. Ó, coloquei no Google Maps e apareceu aí. Ó. Como que eu faço para chegar de Cairo, no Egito, até Damasco? Até Damasco, na Síria. Como que eu faço? Está ali. Ó. Pega lá de Damasco a rodovia M5, que foi construída lá pelos idos, lá antes dos anos 50 por ali, ou começo dos anos 50, terminaram essa rodovia que liga Síria ao Egito, passa pela Jordânia e vai dar lá no Cairo. E o profeta diz, está vendo? Porque a Bíblia diz que isso vai ter que acontecer, tem que ter essa estrada para que eles possam adorar ao Senhor. Meu Deus, irmão, mas será que esses egípcios vão se converter mesmo? Mas será que esses sírios, essa gente ruim, vai se converter? Será que é possível? Será que é Maomé que vai fazer isso? Vamos mais um pouco aqui. Veja. Veja que o profeta... Deixa eu botar a citação de novo aí, para nós ver. Tá aí, ó. A escritura na parede, 2 de setembro de 56. Uma profecia bíblica muito impressionante. Se tivéssemos tempo de entrar nela, mas não temos, notem. Deus profetizou lá em Ezequiel, lá pelo capítulo 9 ou 19. É Isaías, tá? 19. Me esqueça agora qual era por lá, onde diz no dia, um pouco antes da vinda do Senhor, que haveria uma estrada que saía do Egito e iria até a Síria. E eles acabaram de concluir aquela estrada, aquela rodovia, depois de 2.500 anos de profecia. Olha aí, ó. A estrada tem que estar construída para que isso possa acontecer. E sabe? Olha quantos anos já está pronta a estrada, só esperando para isso acontecer. A escritura que eu li para vocês é Isaías 19. Bota na tela de novo ali, ó. Isaías 19. Lá a partir do verso 18. Naquele dia haverá estrada do Egito até a Assíria. E os assírios virão ao Egito, e os egípcios irão à Síria, e os egípcios adorarão com os assírios ao Senhor. Olha que bonito, meus amados. Vamos ter um pouquinho de compaixão com nossos irmãos lá. Quer ver? Deixa eu mostrar um negócio bonito para você. Eu li essa citação e deu vontade de chorar. Essa citação. Eu me compadeço das pessoas menos favorecidas, irmão. Não sei porquê. E eles são muito mal compreendidos, esse povo aí. Dá uma olhada aí, ó. Olha o profeta falando de Agar. Assim também Agar foi mal interpretada, e ela teve seu filho, o pequeno Ismael, que era fruto de seu ventre, de um casamento legal com seu marido Abraão. Não é legal, não. E ela era uma escrava, e ela havia sido dada a Abraão como esposa por sua ama, o qual poligamia era legal naqueles dias. E ela tinha se casado com um homem legalmente, porque ela havia sido dada a ele. Ela tinha dado luz à criança, exatamente o que era a esperança deles. Todos pensavam que seria Ismael. Não tinha nada que a mulher tivesse feito de errado, e contudo, mal interpretada por sua ama e lançada fora no deserto para morrer. Que lugar para se estar! Viu o que o profeta disse? Casamento legal com o seu marido Abraão. Casamento legal com seu marido Abraão. E também ela tinha se casado com um homem legalmente. Não era ilegal, não. Muito interessante, não é? Muito interessante essas coisas, não é? Meus amados, deixa eu abrir aqui para as minhas notas. Deixa eu abrir aqui. Estamos ainda nos adaptando ao uso desse computador aqui. Aqui está. Eu não quero perder nada. Não quero perder nada aqui, porque tem muita coisa boa. Tem muita coisa boa. Isso mesmo. Vamos voltar aqui no meu slide, porque eu quero mostrar aqui. Espera lá. Uma coisa muito bonita aqui que eu quero mostrar para vocês. Isto, aqui está. Olha que estação bonita.
Eu sinto em meu coração, espere só quando Deus me enviar à Palestina. Os judeus estão esperando por isso. Eles leem no Novo Testamento, aqueles que vieram lá do Irã, eles começam a ler, eles dizem, você quer dizer que o Messias já esteve aqui? Sim, ele morreu e ressuscitou dos mortos novamente. Que vejamos ele então realizar o sinal do profeta e nós creremos. Eu gostaria de ver eles, chamar eles como estamos aqui, milhares, e aí dizer, agora, aceitarão então o Messias? E no mesmo território onde o Espírito Santo se derramou na primeira vez, Deus derramará ele novamente sobre os judeus. Então os gentios estão terminados? Vocês sabem disso? Quando os judeus receberem o Espírito Santo e receberem o Evangelho e começarem, eles serão missionários ao mundo. Eles levarão o Evangelho onde os gentios nunca nem pensaram em ir. É verdade, eles estão apenas esperando. É o teu dia de graça. Entre enquanto pode. Eu estava a cerca de 100 ou 200 milhas de lá recentemente, estava indo com minha passagem lá, subi na rampa e o Espírito Santo disse, ainda não, vire para cá, vá em direção à Índia. E eu fui, está vendo? Ele não me permitiu ir porque simplesmente não está de acordo com a estação. Mas algum dia, Deus vai me permitir fazer isto, eu creio nisso, eu quero ver isto de todo o meu coração. Mensagem Fé de 1956. Já tinha lido essa para vocês, mas vale a pena ler de novo, porque eu quero realmente devagar aqui passar, tem muita gente nos acompanhando, eu quero ser o mais claro possível, na medida do possível. Dá uma olhada essa outra citação. Entendem? A igreja é tomada, Deus lida primeiro com a igreja, as eras da igreja, passamos por isso, então a igreja é levada à glória. Então o Espírito Santo retorna e toma a Israel como uma nação e atrasa até aqui, enquanto as bodas do casamento estão acontecendo. Então os traz de volta no final daquele tempo, final da tribulação, né? Traz de volta. Então o Senhor retorna com a noiva e Israel vê ela e que tempo será. Israel, quando o Senhor retornar com a noiva, Israel vê ela. E que tempo será. Que interessante, não é? Que interessante. E nesse tempo, a noiva também já tem a expiação nela, não é? Ela é a própria expiação. Poderíamos falar a noite inteira só nesse assunto, mas deixa para lá. É apenas uma pequena nota aí que você pode estudar, não é? Mais uma aqui, José, quando ele viu o pequeno Benjamim lá, aquele era seu irmãozinho. Vocês estão vendo o pequeno Benjamim agora lá? Que se encontra lá? As tribos da terra dos judeus retornaram lá, onde haverá 144 mil deles que se encontrarão lá para receberem a Cristo quando eles virem ele vindo. Eles dirão, eis que este é o nosso Deus a quem aguardávamos. Eles verão os cravos e dirão, de onde vieram estas feridas? Não é? Relação de Jesus Cristo, 1960. Muito bonito. Eles verão essa expiação. Deixa eu achar aqui para vocês. Vamos lá. Olha essa que bonita. Eu li para vocês também. Provando pelas Escrituras que esses 144 mil terão contato sim com a noiva que retorna. E olhei, e eis que estava o cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144 mil, que em sua testa tinham escrito o nome dele e o de seu pai. E ouvi uma voz do céu como a voz de muitas águas e como a voz de um grande trovão, e uma voz de arpistas que tocavam com a sua harpa, e cantavam um como cântico novo diante do trono e diante dos 4 animais e dos anciãos, e ninguém podia aprender aquele cântico senão os 144 mil que foram comprados da terra. Voz de muitas águas, disse o profeta, é a voz da noiva. E essa noiva canta um cântico e eles que ouvem este cântico, que cântico que é este? Será que é o cântico da expiação? Será que é o cântico da redenção? É um cântico que só eles conseguem aprender, não é? Vamos mais um pouquinho aqui. E também de um corpo, né, diferente, porque eu vou ler algo para vocês aqui, que eles são o único grupo, além da noiva, que podem ter a imortalidade durante o milênio. Vou ler aqui para vocês daqui a pouco. Vejam uma coisa interessante aqui. Aqui está uma citação crucial para nós entendermos todos esses tópicos que nós temos falado. Agora lembre-se, eu lhes disse que traria de volta esta grande trombeta. Ele disse o que ele faria aqui em Isaías.
ele disse que a grande trombeta soaria, a grande trombeta. Não são trombetas agora, a festa das trombetas, pois há duas delas, Moisés e Elias, para chamar a trombeta. Mas debaixo da grande trombeta, a vinda do Senhor, ele chamou esta grande trombeta, ele chamou esta expiação de a vinda do Senhor, para anunciar o retorno de José. Vejam, onde todas as nações se congregariam em Jerusalém. Amém? Você vê isso no livro de Isaías, eu acabei de dar isso a vocês agora há pouco, num dos capítulos que lemos, que está em Isaías 18, do verso 1 ao 3, em Isaías 27, 12 e 13, é onde ele soa aquela trombeta e todas as nações reconhecerão Israel em sua pátria, Deus com ela. Deixa eu falar algo para vocês aqui. Agora eu quero que você pense no que eu vou te dizer, com atenção. Veja, o profeta fala muitas vezes que Moisés e Elias chamam os 144 mil. Moisés e Elias já chamaram os 144 mil para que eles reconheçam a expiação que vem logo depois. Eles também fazem parte do processo, mas eles não fazem todo o processo. Eles chamam esta grande trombeta. Veja, Moisés e Elias já chamou os 144 mil. E o profeta distingue entre Moisés e Elias, trombetas, né, soando lá, e a grande trombeta que vem depois de Moisés e Elias, depois que eles morrem. Aparece a grande trombeta. Ora, mas quando ele vai explicar, ele lê Isaías 18, lê Isaías 27 e lê Levítico 23, verso 23 ao verso 26. Em todos esses versos, Levítico fala da expiação, não é? O dia de reconhecer a expiação, de ver a expiação e lamentar por ter perdido aquela expiação. E Isaías 18, Isaías 27, versos 12 e 13, fala dele estar chamando um povo da terra, que os rios passam, etc. Olha, irmão, você acha que é judeu que ele está chamando? Moisés e Elias já chamou eles. Moisés e Elias já chamou os judeus um pouquinho antes. Ou você vai dizer para mim que ainda faltou chamar alguns judeus por lá? Os judeus já foram chamados, mas essa grande trombeta está chamando um determinado povo, e eu vou perguntar para vocês, qual é o povo na terra hoje que não reconhece Israel como nação? Ainda do lado de cá. Ainda do lado de cá. Quais são as nações que não reconhecem Israel? Quem são elas? Que oficialmente não reconhecem a Israel. E de que descendência, ou melhor dizendo, de que ascendência são esses povos? Quem é o patriarca deles? Desses que não reconhecem a Israel. Porque veja, volta na minha tela ali, ó. Tá dizendo, quando essa grande trombeta soar, todas as nações reconhecerão Israel em sua pátria. Deus com ela. Todas as nações. Não é parte das nações, não é 80%. Mas também, como nós vimos lá em Isaías 19, que é o próximo capítulo de Isaías 18, é quando essas nações reconhecem a Israel e Deus com ela. Não só reconhece, mas a Bíblia diz que Deus cura eles, que Deus manda um Salvador para eles, manda um Redentor para eles, que eles reconhecem e eles entram para um milênio para viver em paz junto com seus irmãos judeus. É uma história maravilhosa, meus amados. É uma história maravilhosa. Agora, o que será? Eu fico a pensar, fico a matutar, o que será que faz esses palestinos reconhecerem a Israel? Será que é o Donald Trump? Será que é o Vladimir Putin? O que será que faz? E eles creem num profeta, inclusive estão esperando um profeta. E tem que ser num cavalo branco, e tem que ser um profeta, e etc, etc, etc. Tudo bem. Todas as nações reconhecerão Israel em sua pátria, Deus com ela. Então a noiva virá para estar com o noivo e o noivo com a noiva, então o grande milênio, depois que todo mundo for destruído pelo poder atômico, e haverá um novo céu e nova terra, verão para sempre. Vejam, agora, notem o ministério de Moisés e Elias. Agora, todos entendem? Permitam-me dizer isso novamente, o ministério de Moisés e Elias, entre a sexta e a sétima trombeta, haverá 2 profetas que irão. Israel sempre creu em seus profetas.
Agora, porque o Espírito me disse, quando eu comecei a ir lá, para mostrar-lhes que ele era o Filho de Deus, ele disse, ainda não. Vocês se lembram daquilo? Vocês se lembram daquilo cerca de 5 anos atrás, a caminho da Índia? E ele disse, não faça isso. Eu disse, ora, eles disseram, se este for o Messias, mostra-nos o sinal do profeta, porque nós cremos nos profetas. Levi Petros e os demais me enviaram aquelas Bíblias quando eles distribuíram 1 milhão delas àqueles judeus vindo do Irã e de todo lado, retornando, se ajuntando e se tornando uma nação. E eu pensei, esta é a minha hora. Eu já estava no Cairo, no Egito, e ele disse, não faça isso agora. Não chegou a hora ainda. Então eu retornei para casa e eu disse, que coisa, não é? Veja, meus amados, depois de Moisés e Elias chamar os 144 mil, essa grande trombeta chama um outro povo que está por ali, para que todas as nações reconheçam a Israel. Quando ele arvora a bandeira e etc, e etc, etc. Vamos mais um pouquinho, calma lá, quero pegar a ordem certa aqui, e eu tenho certeza que nós teremos um bom tempo. Nós teremos um bom tempo. Vamos ler essa aqui, que é muito boa. Isso aqui, ele diz assim, agora, esses dois profetas, o que eles farão? É Moisés e Elias, que se levantarão em cena, eles vão dizer para aqueles judeus qual foi o erro que cometeram. E daquele grupo judeu que está lá agora, para serem os 144 mil, Deus chamará eles através desses profetas. O que é isto? O espírito de Elias, tirado desta igreja gentia, continuará em frente naquela igreja judia, irá adiante e chamará, e Moisés com ele. Está vendo? E ele pregará a mesma mensagem de Pentecoste para aqueles judeus de que eles rejeitaram o Messias. Estão vendo? Será a mesma mensagem pentecostal que esses judeus pregarão diretamente para eles. E eles vão odiar tanto esses judeus a tal ponto que lhes matarão. E foram odiados por todas as nações, e no meio da semana, porque eles haviam levantado um grande e poderoso grupo de 144 mil, eles tiveram o Espírito Santo. Irmão, pense em realizar milagres. Eles realizaram. Eles fecharam os céus, não choveu nos dias da profecia deles, feriram a terra com pragas o tanto quanto quiseram. Eles trazem pragas e tudo mais. Eles vão dar muito trabalho para os romanos, Moisés e Elias. Mas finalmente eles serão mortos. Nosso Deus é um Deus terrível quando ele está irado. Mas lembre-se, isto é lá na 70ª semana. E a igreja está na glória e as bodas do casamento estão acontecendo. Claro, Moisés e Elias está aqui, nós estamos na glória. Eles morrem, nós descemos. Agora notem, é aí onde nós vimos ela retornar para o templo milenial, aqui no final da era judia. O ungido aqui, ele vem cavalgando num cavalo branco, e aqueles que o seguiam em cavalos brancos, cavalos, poderes, vestidos de branco, com as vestes tingidas de sangue, escrito nele a palavra de Deus, ele vem como um poderoso conquistador para estabelecer o milênio, vem ao templo, glória. Lá ele se encontra com aqueles 144 mil, agora, depois da 70ª semana. Você percebeu aí, meus amados? Você percebeu aí? Que ele está dizendo para nós, ele está dizendo para nós que ele vem acompanhado. Falou, Moisés e Elias morrem, ele desce e ele vem acompanhado, tem aqueles seguindo ele. Para fazer o quê? Para se mostrar para os 144 mil. Mas eu pensei que o profeta tinha dito que ele deixa a noiva no palácio. Vamos mais um pouco aqui. A 70ª semana, isso acontece durante a 70ª semana. No meio dela, ele quebra a aliança, porque ele mata aqueles dois profetas pentecostais que ferem a terra. E, rapaz, ele amaldiçoa aquela igreja e ele a queima com fogo. E agora nós vimos aqui que até os marinheiros lá, parados, diziam, ai, ai, daquela grande cidade mortal de Roma. Veio ao seu fim em uma hora, ela foi explodida em pedaços. Deus sabe como fazer coisas. E um dos anjos olhou e disse, ora, o sangue de cada mártir de Cristo foi encontrado nela, por seu engano, indo por aí, organizando e fazendo todo esse outro tipo de coisa, e poluindo a igreja, e inserindo essas coisas, e martirizou exatamente aqueles que tentaram preservar e que tentaram lhes tirar daquilo. Olha aí, ó. Olha que interessante, meus amados. Então, vamos lá. Eles pregam por 3 anos e meio, no final dos 3 anos e meio eles são mortos. Deus se ira e desce, mas ele não vem sozinho. Mas é Cristo que desce. É Cristo que desce. Em que forma? Como? Que
que será que realmente acontece ali? Que forma que Cristo descerá? O grupo vem com ele. O profeta disse no quarto selo que é um grupo pequeno. Por que não vem todo o grupo? Por que será um grupo pequeno? Por que não vem todo o grupo ainda? Apocalipse 19:11 disse que ele vem para julgar e batalhar. Ué, mas eu pensei que era o milênio, que a terceira vinda era entrar direto no milênio, passarinho cantando para lá e para cá, cavalinho andando para lá, andando para cá, e uma paz, uma coisa maravilhosa. O que será que está acontecendo ali nessa terceira vinda? O que será que vai acontecer esse Cristo descendo para vingar? Nós temos um falso profeta na terra naquele tempo, o diabo plenamente encarnado nele. E Cristo, o que será que ele faz? Para mostrar para vocês, e é muito importante essa escritura que eu estou mostrando para vocês agora. E quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra e as vencerá e as matará. Isto é no final dos 3 anos e meio, a besta está vivinha. Está viva e sadia. Está viva. Mas é engraçado, porque a Bíblia diz que quando ele viesse, ele aniquilaria o anticristo pelo assopro de sua boca. Em 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 7 ao verso 9, que quando ele viesse, ele aniquilaria, mataria o anticristo pelo assopro de sua boca. Nós sabemos que boca sempre é profeta, a boca de Deus. Mas, ora, ele vem na segunda vinda e lá 3 anos e meio depois, ele está vivo e não só vivo, mas ainda mata os profetas de Deus, Moisés e Elias. Então, qual vinda será que Deus deve estar falando? Quando fala que ele vem e ele vai destruir, aniquilar o anticristo pelo assopro de sua boca. Qual vinda? Na primeira não foi. Na segunda também não vai ser. Não. Porque ele está vivo ainda no final dos 3 anos e meio. Qual vinda será que é essa? Qual destas vindas? Que ele vai aniquilar o anticristo pelo assopro de sua boca e pelo esplendor de sua vinda. Qual delas? Só tem uma que sobra. A terceira vinda. A terceira vinda, não é? Vamos ver aqui, tem coisa boa aqui. Notem, enquanto aquele grupo está cavalgando, lá de Apocalipse 6:8, no cavalo baio, se aprontando para pisar em tudo que não concorde com eles, há um outro grupo se aprontando depois de um tempo. A próxima vez que se ouve da igreja, ela vem também. Não exatamente sobre cavalos literais, mas a Bíblia disse que ele estava num cavalo branco e os exércitos do céu o seguiam em cavalos brancos. Enquanto este grupo aqui embaixo tem 200 milhões amarrados no rio Eufrates e tem estado amarrado por 2.000 anos, também a igreja tem amarrado o Espírito Santo por quase 2.000 anos, lá durante o martírio lá atrás e durante as eras da igreja. Tem estado amarrado, não no rio Eufrates, mas às portas de credos e dogmas que o Espírito Santo não consegue operar na igreja por causa de sistemas feitos por homens. Mas ela vai ser solta, ela retornará. É isso que a Bíblia diz. E estes dois se encontram no campo de batalha, Lúcifer e Miguel novamente, como no princípio. Eles têm estado amarrados por quase 2.000 anos, quase 2.000 anos. Olha que bonito, irmão. Eu gostei dessa parte, gostei desse episódio aqui que vai acontecer. Quando Miguel, que é Cristo, desce. E onde é que ele vai descer? Encarnado num grupo de pessoas. E o diabo também está já na terra, encarnado num grupo de pessoas, não é? O inferno o seguindo, e esses dois vão se pegar. Tanto Miguel quanto Lúcifer têm estado amarrados. O plano dos dois tem estado um pouco ineficiente. Por quê? Porque durante 2.000 anos ainda tinha um pouquinho lá de cristianismo misturado na igreja falsa. Então isso não deixa ele agir do jeito que ele quer. E também do lado de cá, na igreja verdadeira, tem um pouquinho de credo e dogma e de fábula e de historinhas e contos de fadas misturado com a verdade. Enquanto não tirar isso, está amarrado os dois. Amarra. Paralisa as duas igrejas. Tanto a dele quanto a nossa. A dele tem uma gotinha lá, uma pequena babinha lá de Espírito Santo lá no meio, tem lá uma verdadezinha outra, e isso atrapalha os planos dele. Mas quando a noiva sobe, acabou tudo que tinha de bom que ainda estava misturadinho lá no meio da igreja falsa. Então agora ele encarna 100%. E também nesse período, como nós fomos
Como nós subimos e nós voltamos depois de 3 anos e meio, não mistura mais nada. Não tem mais nenhuma dúvida, nenhum credo, nenhum dogma, nenhuma interpretação errônea, não tem nada. É perfeito. E isso é o que desamarra o Espírito Santo. Por isso que ele está dizendo, ela vai ser liberada, a igreja. Ele está usando feminino. Ela está presa, ela não consegue operar. Mas o profeta disse que, olha, espere até o momento certo chegar, você vai ver o negócio operando em plenitude. Sim, na hora certa vai operar em plenitude, não é? Vamos mais um pouquinho. Agora já estou entrando aqui, ó, para mostrar para nós, e eu percebi o seguinte, que muita gente não sabia que Apocalipse 19 é a terceira vinda de Cristo. E é por isso que nessa noite eu pensei, falei, Senhor, me ajude. Vamos enfatizar Apocalipse 19 e ver as palavras do profeta, para que não tenhamos nenhuma dúvida de que se trata da terceira vinda. No próximo programa, se nós tivermos oportunidade, eu vou mostrar para vocês, se Deus me ajudar, que Apocalipse 19 também tem uma aplicação na segunda vinda, mas a aplicação maior é na terceira. Lembra que ele fala, ó, aqui é em segredo, é menor, lá é público. Aqui é tudo menor, mas a aplicação é a mesma. Aqui também tem, mas é lá que a coisa pública acontece. Apocalipse 19 pertence à terceira vinda de Cristo. Vamos ver se isso é verdade ou não? Vamos conferir? Vamos ser como aqueles nobres de Bereia? Dá uma olhada aí, ó. Agora, no capítulo 13 de Apocalipse, nós vemos o final da era da igreja, a qual terminava com a de Laodiceia, a igreja morna. Então nós vimos que imediatamente depois daquilo, João foi tomado no espírito aos céus. E ele viu que haviam de vir, ele viu coisas que haviam de vir e coisas que já haviam acontecido. Agora nós vimos que a igreja não aparece mais até o capítulo 19. Então ela retorna com o seu Senhor, gloriosamente lavada no sangue. Muito bem. Será que tem mais? Será que tem mais escrituras? Vamos ver essa aqui, ó. A primeira coisa no céu, houve uma batalha. Lúcifer foi chutado para fora e veio à terra. Então ele poluiu o Éden, então ele tem estado poluindo desde então. E agora, desde a batalha no céu, está vindo para a batalha na terra. E é para ser terminada na terra, no tempo do fim, numa batalha chamada de Armagedon. Agora, qualquer um sabe disso, a batalha começou no céu, santo. E então eles o chutaram para fora. Miguel e seus anjos o subverteram, foi posto para correr, e quando o fizeram, caiu bem lá no Éden. E aqui começou a batalha, bem aqui. Muito bem, meus amados. Uma coisa está muito claro para nós a essa altura, que o final dos 3 anos e meio de tribulação é o final do segundo ai. O terceiro ai não acontece no período da tribulação. Assim diz a Bíblia, e o profeta confirma, porque o terceiro ai é Armagedon. E Armagedon só acontece depois do segundo ai. E a igreja, a noiva, só pode ficar 3 anos e meio na glória. Volto a dizer, volto a enfatizar, a igreja só fica 3 anos e meio na glória. Quando ela volta para cá, o terceiro ai não aconteceu ainda. Ela volta para cá e outra coisa, a Bíblia diz que vai haver uma guerra. Porque quando Apocalipse 19 acontece, ele voltando com o grupo, eles vêm para guerrear. Não é o milênio ainda. É parte, é um processo. É o finalzinho do processo para que nós entremos na paz de 1000 anos no milênio. Tem ali um pequeno período. Quanto tempo? Eu não sei quanto tempo. A Bíblia dá a entender que é muito rápido o que vai acontecer ali. Todos esses eventos vão ser extremamente rápidos. Não vai ser um longo período, anos, e não, nada disso. Vai ser algo muito rápido, porque a Bíblia diz assim, eis que o terceiro ai em breve virá. Depois que passa o segundo ali no final, com a morte de Moisés e Elias no final do período da tribulação. Não é? Olha, então, Armagedon. Armagedon não é no segundo ai. Armagedon é o terceiro ai, e a noiva já está de volta na terra. Antes do Armagedon acontecer. Muito importante nós entendermos isto. Muito importante. Agora, e então será revelado o iníquo a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Mas qual vinda? Não pode ser a segunda, porque ele não morre na segunda vinda. Não, ele está muito bem saudável. Saudável já não diria, né? Está cheio de peste, né? Que a Bíblia diz que ele está cheio de doença e morte.
Mas vocês entenderam o que eu quero dizer, não é? Os primeiros 3 capítulos do livro de Apocalipse revelam todos os acontecimentos da igreja. Então, do capítulo 13 ao capítulo 19 de Apocalipse, a igreja não é mais vista. A igreja sobe no capítulo 4 de Apocalipse e retorna no capítulo 19 de Apocalipse. A noiva e o noivo juntos vindo à terra. Tá vendo aí? Será que tem mais? Será que tem mais? Vamos ver aqui. E agora, nós vimos ele vindo na noite passada com sua grande espada para matar. Nós vimos que ele é morto pela espada também, a espada da palavra. A palavra de Deus, espada aguda de 2 gumes, o mata, acaba com ele. Espere até aqueles 7 trovões soarem as suas vozes para aquele grupo que realmente pode tomar a palavra de Deus e a manusear lá. Vai picar e cortar. E eles podem fechar os céus, eles podem fechar isso ou fazer aquilo, o que quiserem, glória. Ele será morto pela palavra que procede de sua boca. É mais aguda que uma espada de 2 gumes. Eles poderiam chamar por 100 bilhões de toneladas de moscas se quisessem. O que disserem vai acontecer porque é a palavra de Deus vindo da boca de Deus? Sim, amém. Deus sempre é a sua palavra, mas ele sempre usa o homem para operar ela. Deus poderia chamar por aquelas moscas lá no Egito, mas ele disse, Moisés, é teu trabalho. Moisés era um profeta. E eu simplesmente vou te dizer o que fazer, você vá e faça. Ele completamente fez aquilo, está vendo? Ele poderia ter escolhido o sol para chamar as moscas. Ele poderia ter escolhido a lua para chamar as moscas, ou o vento para chamá-las. Mas ele disse Moisés, ele escolheu o homem. Tudo bem. Agora nós vimos aqui que este Satanás, depois de ser chutado do céu, ele mesmo é encarnado na besta. E agora ele é besta, anticristo, falso profeta e besta. E dado a ele o nome de morte, o inferno o segue. Completamente Satanás em seu trono. Ó que coisa, na terra, ele é o representante de Satanás na terra, que ele agora é o cabeça dos reinos do mundo, os mesmos reinos que ele ofereceu ao Senhor Jesus em Mateus 4. Satanás agora se torna um rei pleno. Quando? Quando isso acontece? Depois que a noiva sobe. Pois é, meus amados, a noiva sobe, ele vira essa besta horrorosa, a noiva desce e a besta horrorosa. E o que você acha que a noiva vai ficar fazendo, olhando para a cara dessa besta? E ele pintando e bordando, e você com a espada na mão, esse grupo... E olha, você viu o que o profeta disse? Eu estou lendo o 4º selo. O profeta disse, aquele grupo... Ele falou, ele não matou 68 milhões pela espada? Então ele vai morrer. Aquele que mata pela espada, Apocalipse 13, aquele que mata pela espada tem que morrer pela espada. Porque cada crime tem sua devida penalidade. Cada crime tem sua devida penalidade. E ele está falando que tem um grupo. Não é sozinho. Quando nós falamos aqui do profeta de Deus, que o profeta de Deus e o profeta de Deus, tem nada de sozinho. Nós regressamos para a Terra para ficar aqui para sempre, até o final do milênio. Em ordem. E logo depois vem o grupo maior, como eu disse para vocês aqui, enfatizei para vocês. Ali vem um grupo pequeno, porque nós somos os da 7ª era. E esse grupo que está na Terra só pode ser julgado por aqueles que eles fizeram mal. Não pode, os demais não podem julgar eles. A Bíblia tem essa ordem, tem essa regra. Você só julga aquele que te fez mal. Pode ver na Bíblia, assim foi. Agora, deixa eu voltar a dizer aqui, olha, um grupo, espere até aqueles 7 trovões soarem suas vozes, a menos, meus amados, a menos que nós vamos usar essa palavra para acabar com o anticristo na segunda vinda. A menos que essa aplicação é para a segunda vinda, que nós vamos criar 100 bilhões de toneladas de mosca e que nós vamos falar a palavra e vamos fechar o céu do jeito que nós quisermos. Quando é que isso acontece? Olha a continuidade da Bíblia para ver quando é que isso acontece. Estou tentando ajudar vocês. Olha, um grupo, meus amados. Eu gostei desse grupo aí, meu Deus. Me ajuda. Quem que é esse grupo aí? Espere até aqueles 7 trovões soarem suas vozes para aquele grupo que realmente pode tomar a palavra de Deus e a manusear lá, vai picar e cortar, e eles podem fechar os céus, eles podem fechar isso, fazer aquilo, o que quiserem. Ele será morto pela palavra que procede da sua boca. É mais aguda que uma espada de 2 gumes. Eles poderiam chamar por 100 bilhões de toneladas de moscas, se quisessem.
O que disserem vai acontecer, porque é a palavra de Deus vindo da boca de Deus. Sim, amém. Deus sempre é a sua palavra, mas ele sempre usa o homem para operar ela. Olha que coisa bonita, meus amados. Ali não é os 144 mil, porque Apocalipse 19, a Bíblia diz que o céu estava aberto e do céu descia para a terra, do céu, saía do céu, um grupo. Não é da terra para o céu, do céu para a terra. Não é maravilhoso, meus amados? Não é maravilhoso? Vamos dar mais uma olhada, tem mais citação aí para vocês. Apocalipse 19, 1. E eu vi o céu aberto e eis que um cavalo branco, e aquele que estava sentado nele é chamado de fiel e verdadeiro, e em justiça ele julga e batalha. Seus olhos eram como chamas de fogo e na sua cabeça muitas coroas. Ó, irmão, vejam, ele já está coroado pelos seus santos. Vejam, e ele tinha um nome escrito que ninguém sabia a não ser ele. Para estar coroado pelos santos só pode ser lá, não é? Lembre-se, nós não podemos, nós não sabemos disso. Vejam o que é. E ele estava vestido com uma veste tingida de sangue e seu nome é chamado. Não é, mas é chamado de a palavra de Deus. Muito interessante isso. Ele não é a palavra de Deus, mas ele é chamado de a palavra de Deus. Pois ele e a palavra é o mesmo, estão vendo? Agora notem, não seus nomes, mas fala aqui um nome só. Seu nome é chamado de palavra de Deus. Só conhece um nome, não outro nome. E os exércitos do céu, que estavam no céu, seguiam em cavalos brancos vestidos de linho fino, brancos e limpos. São as justiças dos santos. Estão vendo? Agora observe o que foi que Jesus disse? Aquele que tomar a espada... Tudo bem, veja onde vai terminar o cavalo vermelho. Veja onde essa igreja vai terminar. Porque aquele que pegar da espada, você pode ter matado 68 milhões deles, através dessas eras. Talvez até mais. Mas Jesus disse, aquele que pegar a espada, perecerá através dela. Observe, e da sua boca sai uma espada aguda. Hebreus no capítulo 4 diz, a palavra de Deus é mais aguda que uma espada de 2 gumes, cortando até a medula. E o que a palavra faz? Ela discerne os pensamentos do coração. Certo? De sua boca sai uma espada aguda de 2 gumes, para que com ela ferisse as nações, e ele regerá sobre elas com uma vara de ferro. Muitos detalhes nós estamos vendo aqui. Uma espada que sai da boca de Deus. Não é? E o profeta aqui no quarto selo chamou de a boca de Deus um grupo. Os porta-vozes, não é? Não está sozinho ali, não é só um realizando esse trabalho, não é? Vamos mais um pouquinho. Cristo tem uma espada aguda e observem, vem de sua boca a palavra viva. Esta é a palavra de Deus revelada a seus servos, como ele disse a Moisés, vá, fique lá, erga aquela vara e chame por moscas. E houve moscas, claro. Tudo que Moisés dizia, ele fazia, e se cumpria sua palavra viva. Deus e sua palavra é a mesma pessoa. Deus é a palavra. Não é? Tem mais citação bonita aqui para nós. Vamos lá. Aqui vem Satanás, falando aqui de Apocalipse 6, 8, o 9, com aquele cavalo baio. Aqui vem Satanás com todos os 4 cantos da terra, com seus protestantes, com seus católicos, todos juntos marchando até a batalha de Armagedon. E aqui vem Jesus descendo do céu com os santos ressuscitados. A palavra vindicada. Peraí, volta aqui para mim um pouquinho. Irmão, pensa comigo, meu querido irmão. Pensa comigo. Como é que você vai aplicar isso aqui na segunda vinda? Ah, os santos ressuscitados. Então, ressuscita os santos das eras passadas, pega a espada e vai lutar contra o anticristo na segunda vinda? Não é. Você está entendendo? Aqui não é. Apocalipse 19, que eu estou tentando fazer você pensar, fazer nós vermos que Apocalipse 19 é a terceira vinda. Os santos ressuscitados. Por que ressuscitados? Estão voltando da glória. Agora, como é que você vai encaixar isso na segunda vinda de Cristo? Matando o anticristo, espada, chamando mosca e etc, etc. Porque a Bíblia disse que ele seria desfeito pelo assopro de sua boca, pelo esplendor de sua vinda. Veja a continuidade das Escrituras. Voltamos ali. E aqui vem Jesus descendo do céu com os santos ressuscitados, a palavra
vindicada. Eu disse, se Deus falar ou te enviar, ele respalda aquilo que tu dizes. Ele respalda aquilo que tu dizes. Tá vendo? Ele respalda. Não é? Está vendo? Notem, se você for um embaixador do céu, todo o céu está detrás de ti. O céu consiste da palavra. Sim, sim. Notem agora, ele vem com os santos ressuscitados, vindicando que sua palavra é verdadeira. Então, Satanás sabe, então, que os abismos estão prontos para ele. Tá vendo? Ó que coisa. Enquanto a morte cavalgava no cavalo baio, tinha misturado credo, denominações e o seguia. Ó que coisa. Para a eterna separação de Deus, Cristo cavalgou sua igreja até a glória na ressurreição. Notem no verso 8 de Apocalipse 6, a última parte do verso 8. Poder lhes foi dado. O que é eles? Está vendo? Tudo bem. Anticristo. Cavalo branco, que mata pelo espírito, sendo anticristo, morte espiritual. Número 2, cavalo vermelho, mata pela espada, poder político, quando a igreja e o Estado se uniram. Número 3, cavalo preto, almas, quando ele espalhou sua doutrina e ela fez lá com suas fornicações e pesava a comida deles, o que eles davam pela comida, numa balança e o dinheiro e assim por diante. Número 4, um cavalo baio, separação eterna de Deus. Novamente 4, está vendo? Ó, que coisa. Separação eterna de Deus, meus amados. Olha, a Bíblia diz que o inferno seguia aquele cavalo baio, aquele que estava sentado no cavalo baio que tinha por nome morte. Ora, para onde que Jesus foi quando ele foi pregar para os perdidos? Ele teve que descer lá embaixo. Mas o profeta disse que desta feita, nesta ocasião, até mesmo do lado de cá, nós vemos que o inferno já sobe para o lado de cá. Em uma forma menor aqui antes do rapto e muito mais depois que nós subirmos. Porque ele diz, Satanás só pode se encarnar plenamente quando a noiva subir. Mas quando ela volta, ele está no seu ápice, na sua maior força. E qual foi a última parte do ministério de Jesus? Pregação no inferno, as almas perdidas. E quem é que está seguindo esse cavaleiro do cavalo baio? O inferno. E quem é que desce do céu? Mais uma. Estamos falando de Apocalipse 19. Agora, em Apocalipse 19, não somente ele está se preparando, mas Cristo está se aprontando para encontrá-lo. A batalha vai ser quente e pesada. Cristo, em Apocalipse 19, Cristo congregou os seus, não dos 4 cantos da terra, porque haverá um pequenino remanescente. O que ele está fazendo? Ele os está congregando dos 4 cantos do céu. Estudaremos aquelas almas debaixo do altar amanhã à noite e vocês verão se está certo ou não. 4 cantos do céu, sobre um cavalo branco como a neve. Porque onde é que nós estaremos durante os 3 anos e meio? Da onde que ele tem que chamar a sua noiva para sair? Não é? Mais uma aqui, ó, sobre Apocalipse 19. Então ele vem no capítulo 19 e o milênio se estabelece na sua vinda, cavalgando num cavalo branco. Então qual é a vinda que ele estabelece o milênio? A terceira vinda. Qual é a escritura que se aplica? Apocalipse 19. Não há dúvidas. É o retorno da noiva e Cristo. Agora, quando nós falamos Cristo, tem muita coisa que faz parte desse quadro. Assim como na primeira vinda, olha o tanto de coisa que compunha o cenário da primeira vinda. Olha o tanto de coisa que compunha o cenário da segunda vinda. E olha o tanto de coisa que compõe o cenário da terceira vinda. Então ele vem para estabelecer o milênio num cavalo branco. Apocalipse 19. Agora está aqui uma coisa muito maravilhosa que eu quero ler para vocês. Vocês prestem bastante atenção. Essa escritura é maravilhosa. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até os mesmos que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Aqui, todo mundo vai ver ele, quando ele vier nessa terceira vinda. Todo mundo vai ver ele, todo mundo vai ver os santos, todo mundo vai ver o mensageiro. Ou você acha que o mensageiro vai ficar para trás? Ele está vindo, Jesus está vindo, Deus está vindo, o profeta está vindo, o sacerdote e rei está vindo, o tudo em todos está vindo. Ora vem, Senhor Jesus.
Ele está vindo nas nuvens, nuvens de glória, como quando ele foi visto sobre o monte da transfiguração, e suas vestes estavam brilhando enquanto o poder de Deus o envolvia, e todo olho o verá. Isso significa que não é o arrebatamento. O arrebatamento é a segunda vinda. Isto ocorre quando ele vier assumir seu posto legítimo como governante mundial. Isto ocorre quando aqueles que o têm transpassado, com seus credos e doutrinas denominacionais, prantearão, e todas as pessoas se lamentarão com terror por causa daquele que é a palavra. Aquele que é a palavra. Ah, como que eu gosto lá de Esther capítulo 6, né? Mas tudo bem. Ah, mas o profeta não falou, né? O profeta não falou, então não vamos ler então. Deixa lá, quieto. Esta é a história da revelação de Zacarias 12, do verso 9 ao 14. Zacarias profetizou isto cerca de 2.500 anos atrás. Está prestes para acontecer. Ouça. E acontecerá naquele dia que procurarei destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém. E sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplicas, e olharão para mim a quem transpassaram. Agora, quando é que o evangelho volta aos judeus? Quando o dia dos gentios estiver terminado. O evangelho está pronto para voltar aos judeus? Oh, se eu pudesse apenas lhes dizer algo que está prestes a acontecer bem no nosso dia. Esta grande coisa que está para acontecer conduzirá para Apocalipse 11. Essa abertura da palavra, tudo isso vai lá para Apocalipse 11. Apanhará aquelas duas testemunhas, aqueles dois profetas, Moisés e Elias, levando o evangelho de volta aos judeus. Estamos prontos para isto. Tudo está em ordem. Assim como os judeus trouxeram a mensagem para os gentios, da mesma forma, os gentios levarão exatamente de volta aos judeus. E o arrebatamento virá. Veja o que ele está dizendo. Olha, quem é que vai levar este evangelho para os judeus? Ele está dizendo que é os gentios. Mas eu pensei que era Moisés e Elias. Não sei, ele está falando que é os gentios. Ambos vêm logo após a tribulação. A igreja dos primogênitos não passa pela tribulação. Nós sabemos disso. A Bíblia ensina isso. Nesse tempo, diz que Deus vai derramar o seu Espírito sobre a casa de Israel. É o mesmo Espírito que foi derramado sobre os gentios em seu dia. E olharão para mim a quem traspassaram, e o prantearão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Volta aqui um pouquinho para mim, deixa eu falar um negócio. Veja, meus amados, no nosso dia, aqui, na segunda vinda, a palavra, quando ela se manifestou, ela foi rejeitada e o profeta disse que ela foi crucificada. Ela foi crucificada. Ela foi rejeitada. A palavra. Mas ali não era Jesus Cristo, literal. Contudo, era a palavra que eles tinham rejeitado. Esta mesma palavra vai se manifestar, assim como ela se manifestou para nós antes de nós vermos o Messias literal, ela vai se manifestar para os judeus lá, antes do Messias literal aparecer, que nós vimos aqui no começo da lição como a expiação manifestada. Que o profeta disse, aquela grande trombeta é a expiação. Mas é difícil entender esse profeta, não é? Como que é a expiação? Ele disse que é. Vamos voltar aqui. E você já vai entender onde é que nós vamos chegar. Tem coisa boa aqui, ó, maravilhosa. Mel na rocha. O prantearão como quem pranteia por um unigênito e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Naquele dia será grande o pranto em Jerusalém, como o pranto de Haddad e Rimon no vale de Megidom, e a terra pranteará cada linhagem à parte, a linhagem da casa de Davi à parte e suas mulheres à parte, a linhagem da casa de Natã à parte e suas mulheres à parte, e cada uma das casas à parte quando ele vier nas nuvens de glória em sua segunda vinda. Olha aí, de novo, segunda vinda para os judeus, meus amados. Claro que é. Ele já falou que não é o arrebatamento, não é do lado de cá. É a segunda vinda para os judeus, lá do outro lado. Aqueles judeus que o transpassaram o verão, como diz em outra escritura. De onde recebeste essas feridas? E ele dirá, na casa de meus amigos. Não apenas será um tempo de pranto para os judeus que o rejeitaram como Messias, mas será um tempo de pranto para os restantes dos gentios que o têm rejeitado como Salvador desse dia. Haverá choro e pranto. As
virgens adormecidas, as virgens nécias estarão pranteando. Elas representam a igreja que recusou ter azeite, símbolo do Espírito Santo em suas lâmpadas, até que foi tarde demais. Não era que elas não fossem boas pessoas. Elas eram virgens e isso significa uma classe de moral alta, mas elas não tinham azeite em suas lâmpadas, de forma que foram lançadas onde havia pranto e ranger de dentes. Opa, peraí. Peraí. Quem é que vai estar pranteando ali? Virgem nécia. E quando é que isso acontece? Vamos ler de novo? Quando é que isso acontece? Olha no comecinho dessa citação. Agora, recorde, o que lemos em Apocalipse e Zacarias, ambos vêm logo após a tribulação. Opa, peraí. Quem que está vivo lá depois da tribulação ainda? E chorando e pranteando? Ah, os 144 mil. Não, tem mais alguém lá. Tem mais alguém lá que está vivo ainda, e também está lamentando, também está chorando por ter rejeitado algo. Mas quem será que vai falar para eles? Como será que eles vão perceber? Vão estar tristes, vivo. O profeta está dizendo, a Bíblia está dizendo para nós, logo depois da tribulação. Recorde que lemos em Apocalipse e Zacarias, ambos vêm logo após a tribulação. E aí ele diz, não apenas será um tempo de pranto para os judeus, que o rejeitaram como Messias, mas será um tempo de pranto para os restantes dos gentios que o têm rejeitado como Salvador deste dia. Haverá choro e pranto, as virgens adormecidas estarão pranteando, elas representam a igreja que recusou ter azeite em suas lâmpadas, até que foi tarde demais. Não era que elas não fossem boas pessoas, elas eram virgens, e isso significa uma classe de moral alta, mas elas não tinham azeite em suas lâmpadas, de forma que foram lançadas onde havia pranto e ranger de dentes. E quando, vocês conhecem a história de José, quando ele viu seus irmãos, ele fez de conta que ele não sabia falar hebraico. Ele pegou um intérprete para interpretar para ele. Ele não conseguia falar hebraico, ou fazia de conta, mas ele queria descobrir. E então, quando finalmente um dia, quando eles trouxeram seu irmãozinho, vocês notaram? Foi Benjamim que fez a alma de José arder. Olha aí, ó. Ele não falava hebraico, ele falava uma língua gentia e usava um intérprete. Então, nossa, mas que interessante. Vamos ver onde é que a Escritura diz isso para nós. E eles não sabiam que José os entendia porque havia intérprete entre eles. Está vendo aí? Falava com intérprete. Não é? Falava com intérprete, uma língua gentia. Falando lá a língua dos egípcios, né? E ele falava lá para o tradutor, alguém que sabia falar hebraico, ó, o que eles estão falando aí? Que eu não estou entendendo nada. Um gentio, se passando por gentio, não é? Muito interessante. Agora, o que vai acontecer com 144 mil judeus? Vamos ver. Mas enquanto eles vêm contra a cidade para destruí-la, aparecerá nos céus o sinal da vinda do Filho do Homem com seus poderosos exércitos para destruir aqueles que andam destruindo a terra. Olha aí, ó, Apocalipse 19. Com o inimigo desbaratado, Jesus então vem e apresenta-se os 144 mil. Olha a ordem aí que o profeta está nos dando. Tendo visto seus poderosos atos de salvação, ó, salvação. Eles chegaram a conhecer seu poder. Olha a expiação aí. Mas também ao verem suas feridas e saberem que eles o tinham rejeitado até aquele momento, os faz chorar na agonia do terror e temor, assim como fizeram seus irmãos de outrora, quando estavam diante de José, tendo forte medo de que fossem mortos. Mas como José disse, não fiquem zangados com vós mesmos, está tudo bem, Deus estava em tudo isto, ele fez isto para conservar a vida. Da mesma forma, Jesus expressará paz e amor para eles. Ué, mas eu pensei que o profeta tinha falado que eles vão morrer. Pensei que o profeta tinha falado que eles vão morrer, todo mundo. Vamos ver se eles vão morrer. Dá uma olhada nessa citação aqui, que está no mesmo livro. No mesmo parágrafo. Agora, estes 144 mil não estão na noiva. Em Apocalipse 14:4, eles são chamados virgens e seguem o cordeiro para onde quer que vá. O fato de que eles não têm se contaminado com as mulheres mostra que são eunucos.
Os eunucos eram os guardas das câmaras nupciais. Eles eram servidores. Notem que eles não se assentam no trono, mas estão diante do trono. Não, eles não estão na noiva, mas estarão no glorioso reino milenar. E ele disse, vai falar paz para eles, não morte. Como José fez. José não vai falar, não, agora vocês têm que morrer. Não, vocês têm que morrer. É o seguinte, para vocês ganhar a salvação de vocês, vocês têm que dar a vida de vocês. Não, não é isso que José disse para os seus irmãos. Muito interessante, não é, meus amados? Muito interessante. E muito interessante. Vamos ver aqui se já estou chegando no final aqui da nossa lição. Muito bonito. Tem muita coisa que nós falamos nessa noite. Eu espero que estejam entendendo. Veja, falamos da paz entre os palestinos e Israel. Isso vai acontecer. Claro que vai acontecer. Falamos de Isaías 19, uma profecia muito bonita, não é? Muito bonita mesmo. Falamos do que é a expiação e o que compõe a expiação, o processo dele se fazer conhecido aos judeus. Muita coisa importante nós falamos e vai fazer muito sentido quando nós entrarmos, se Deus quiser, no próximo programa, na próxima terça-feira, não é? Vai fazer muito sentido aquilo que nós vamos falar. Então eu quero tomar cuidado para que nós realmente vamos fase por fase para não perder algo lá para trás, não é? Vocês tenham paciência com o Mombili. Às vezes o Mombili se empolga demais, não é? Dramatiza demais, conjectura e etc. Mas eu estou tentando apenas ajudar a elevar a fé de vocês, baseado naquilo que é o melhor do meu entendimento. Ninguém é perfeito, ninguém é o sabe tudo, dono da verdade, mas estamos nos esforçando com tudo que temos para entender aquilo que foi trazido para nós, não é? E eu creio que isso sempre vai ter um bom resultado. No espírito correto, nós sempre teremos um bom resultado, não é? É isso mesmo? Acredito que... Deixa eu ver aqui. Isso, eu vou deixar o resto aqui, eu tinha mais citações. Nós deixaremos para a terça-feira que vem. Olha, faz tanto tempo agora, desde que nós começamos a lição, que eu quero chegar em algum lugar, mas eu me sinto, não, volta, vamos falar mais um pouquinho aqui, volta aqui, repassa, para que todos entendam, para que todos possam captar realmente essa grande visão. Deixa eu repetir para vocês. Primeira vinda, teve um mensageiro. Segunda vinda, teve um mensageiro. Terceira vinda, o que você acha? Ela vai ser pública, ela vai ser visível. No próximo programa vai fazer muito sentido naquilo que nós estaremos falando. Meus amados, foi um grande prazer, foi um grande privilégio para mim. Muito obrigado por vossa audiência. Continue orando, continue buscando com sinceridade, com honestidade no seu coração. Eu tenho certeza que Cristo nos esclarecerá a palavra de Deus. Meu forte abraço fraterno para todos vocês, uma excelente noite de terça-feira. Espero vê-los aqui novamente na próxima semana. Obrigado pelo carinho de vocês, a oração de vocês, todos aqueles que têm nos contatado, todos aqueles que estão aí unidos, buscando aquela fé perfeita, não é? Deus abençoe vocês, mais uma vez, uma boa noite, um bom descanso, shalom e até lá.